Já pensou em ganhar criptomoedas ao conectar dispositivos com segurança ao seu redor? Noodlecast é um provedor de conectividade para a internet das coisas. Com rede de baixa energia Bluetooth, ele ajuda empresas e cidades a conectar e coletar dados de dispositivos, sensores e tags. Basta baixar o aplicativo em seu iPhone ou Android, iniciá-lo e pronto. Noodle detecta sensores e dispositivos inteligentes e eventualmente se conecta a eles anonimamente. Ao realizar essas tarefas, o aplicativo recebe Noodle Cash, conhecido como Token Noodle. Viu como é fácil? Nenhum hardware extra é necessário. Tudo o que você precisa para começar a receber recompensa está em suas mãos. Gere renda passiva com o seu celular mais Noodle Cash App. Bankless Brasil agradece o apoio. Mink é uma carteira digital que ajuda você a atingir suas metas, fornecendo um portal para os melhores protocolos de DeFi. Com a Mink você consegue comprar, economizar e investir em stablecoins e DeFi de uma maneira muito mais intuitiva que qualquer carteira da atualidade. Somente você pode acessar seus fundos, nunca a Mink ou qualquer outra pessoa. Mink é uma carteira de autocustódia que lhe dá acesso direto para o universo cripto e o melhor de tudo é que você consegue comprar stablecoins de maneira fácil e segura com Apple Pay, Google Pay e Pix. Não perca tempo, baixe o aplicativo da Mink hoje. Mink e Bankless Brasil construindo acessos para o mundo Web3. Prezada nação Bankless, estamos aqui mais um dia para gravar o nosso podcast de Direito e Tecnologia. Hoje a gente está com um convidado muito especial, trabalho com ele em algum dos projetos aí que a gente vai tocando no dia a dia, e ele também tem uma função bem interessante em um projeto jurídico. Esse foi o ponto principal para a gente trazer na nossa conversa de hoje. O nome dele é Victor Corsino. Além disso, estou com o nosso mesário Evanilson Júnior, também membro Bankless e contemporâneo aí na Guilda de Jurídico. Se você quiser se apresentar aí, Evan. E aí, turma, Evan, quem é da Bankless já me conhece, participo da Guilda de Jurídico, mas também sou advogado, sou membro da Comissão de Direito Digital, da Comissão Permanente de Tecnologia da Informação, da OAB Bahia. Sou também membro Legal Hackers e coordenador de blockchain na OAB-BA. Então, estou aqui para a gente manter essa assiduidade, né, podcast e conversar com o Victor aí, que tem um projeto incrível, o Victor Corsino, né, nesse caso. Corsino, se você quiser se apresentar aí, pode pegar uma meia hora, 40 minutos aí, porque com esse currículo aí você deve levar mais ou menos isso. Nada que é isso. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, né? Segundo Vitor aqui do podcast hoje. Como o pessoal falou, eu trabalho num projeto na área que a gente chama de Legal Tech, né? Lá nos Estados Unidos, a gente está começando. A nossa empresa chama Lox Inc. E a gente está trazendo soluções para conectar profissionais da indústria de ADR, que é Alternative Dispute Resolution, né? Resolução alternativa de conflitos, englobando mediação, arbitragem, negociação e outros métodos de resolução, com as partes buscando esse tipo de serviço. Essa é a minha principal ocupação hoje em dia, mas como o Vitor comentou, nesse meio a gente acaba trabalhando, como o Cabral comentou, né? Nesse meio a gente acaba trabalhando em diversos projetos quase que simultaneamente, inclusive a gente tem um em comum, e a gente pode conversar sobre tudo isso aqui hoje. Maravilha, vou me apresentar também. Bom, sou membro Bankless, participando aí da coordenadoria junto com a Evan na Guilda de Jurídico. Esse projeto ele foi fundado por causa de uma razão bem simples, é uma reestruturação da Guilda de Jurídico. A gente está passando por um movimento bem interessante, convido todo mundo a participar da Guilda. A gente tem essa cara mais direito e tecnologia, a gente está tentando trazer pessoas fora desse universo jurídico para a gente fazer essa interdisciplinariedade, essa conversa bacana que é juntar o direito, a tecnologia, e a gente vai trazer pessoas de todas as áreas aqui. Lógico que a gente não vai deixar de lado o próprio meio jurídico, então a gente vai estar trazendo advogado, juiz, desenvolvedores, tudo que é gente aí nessa área. Bem interessante, agradeço a comunidade Bankless também por permitir esse desenvolvimento aqui dentro da Guilda de Jurídico. É um projeto que faz parte da dupla aí de conteúdo da Guilda de Jurídico, que é
a revista de direito descentralizado e o direito e tecnologia, em formato de podcast. Bom, a gente, feitas as introduções, acho que é interessante a gente começar a conversar sobre o que realmente importa, que é a Web3. E nesse podcast é bem interessante porque a gente vai falar sobre muita coisa aí, a gente vai falar sobre organização de DAOs, pessoas que estão nesse universo, a gente vai falar da própria ADR, que é um formato aí que engloba esses mecanismos de mediação, arbitragem, entre outras, para resolução de conflitos. A gente vai falar de plataformas, Ethereum, blockchain, quais são os principais, quais são as diferenças, por que alguns projetos optam ir para alguma plataforma e não outras. A gente vai falar de muita coisa aí, então fica com o ouvido aberto, que eu acho que tem muita coisa para a gente aprender, inclusive eu e o Evan também. Primeiro ponto, eu acho que como a gente é uma DAO, a Bank no Brasil é uma DAO que tem um objetivo estritamente educativo e educacional, a gente, quer dizer, é a mesma coisa, desculpa, informativo e educacional, a gente não está aqui fazendo nenhuma forma de recomendação financeira, jurídica, qualquer outra coisa enviesada. Estamos aqui simplesmente com o objetivo de informar e trazer cada vez mais conteúdo para esse universo que eu acho que é bem necessário para fazer uma conexão entre o direito e a tecnologia. Quer acrescentar alguma coisa, Evan, nesse primeiro ponto? Cara, por enquanto não. Eu acho que você foi bem assertivo em tudo que falou. Eu, de verdade, quero ouvir mais sobre o projeto do Corsino. Eu estou realmente muito curioso. Quero ver onde esse papo vai dar. Corsino, acho que para introduzir, né, ao debate, né, a trazer o seu projeto, acho que é inevitável que você fale sobre si mesmo. Então, você pode falar sobre a sua carreira, como é que você chegou até o mundo de Web3, como é que você se introduziu dentro desse cenário aí de tecnologia, qual é o seu background? Claro. Eu vou tentar resumir aqui um pouco os últimos 10 anos, talvez, que de certa forma me ajudaram a chegar onde eu estou hoje. A minha formação é engenharia química. Eu fiz graduação em engenharia química na UFRJ. Entrei lá por volta em 2011 no curso de graduação. Depois disso, durante a graduação, eu fiz um intercâmbio em Manchester, na Inglaterra, o que foi, acho que talvez a coisa mais importante da minha graduação em termos de abrir a cabeça para diferentes possibilidades, né? E desde então eu sempre fiquei atento assim, ao máximo de coisas diferentes possíveis, né? Que eu pudesse trabalhar, que eu pudesse me interessar, participar de alguma forma. Após voltar para o Brasil, depois do intercâmbio, eu comecei a trabalhar na área de óleo e gás, que é basicamente o caminho natural de quase todo engenheiro químico, que é onde tem mais investimento no Brasil, especialmente para quem mora no Rio de Janeiro. Então eu comecei a estagiar nessa área, depois passei para trainee e terminando a graduação eu fui contratado pela empresa. Eu trabalhava numa empresa na época chamada Technip, que depois de um tempo houve uma fusão com a FMC, hoje em dia se chama Technip FMC, que é uma fornecedora de equipamentos e serviços para a indústria de óleo e gás, tendo no Brasil a Petrobras como o principal cliente, né? Nessa época eu também entrei direto no mestrado, após me formar na graduação, já trabalhando, e eu estudei desenvolvimento de software aplicado a desenvolvimento de softwares para a área de refino de petróleo, que não era muito exatamente o que eu fazia no trabalho, mas era algo que me interessava, que eu achava que ia me dar um background legal para as coisas que me interessavam, né? Que eu sempre fui muito interessado nessa parte de programação. Eu acho que, inclusive, se eu tivesse hoje a cabeça que eu... Se eu tivesse, né, na verdade, 10 anos atrás, a cabeça que eu tenho hoje, eu teria seguido para uma área muito mais de ciência da computação, engenharia da computação, do que propriamente engenharia química. Corsino, nesse tempo aí você morou, durante todo esse tempo você acabou morando no Rio de Janeiro mesmo? Ou você viajou aí no Brasil? Eu morei no Rio, eu sou natural de Maceió, meu sotaque é meio misturado hoje em dia, é difícil de identificar às vezes, mas eu sou de Maceió, morei lá até 18 anos, metade da minha família é carioca, então eu acabei vindo para cá para fazer faculdade, que o curso de engenharia química
é mais generalista aqui. Lá em Maceió é muito voltado para agricultura, para cana-de-açúcar, né? Então eu queria algo mais geral, acabei vindo para cá também por essa facilidade da família. Eu passei esse um ano na Inglaterra, e depois voltando eu fiquei o tempo todo no Brasil, com alguma rotação, não dá nem para chamar de rotação, porque o período foi muito curto, mas experiência internacional em outros países, principalmente nos Estados Unidos e na França, por conta do trabalho. Mas minha base sempre foi aqui no Rio. Legal, então uma experiência internacional é bem bacana também, né? Pode continuar, eu acabei te interrompendo, desculpa. Não, sem problema. Aí eu continuei trabalhando na área e esse tempo todo, mas eu sempre tive uma pulga atrás da orelha, porque desde que eu entrei na faculdade de engenharia química, eu sempre quis trabalhar com energia renovável. Sempre busquei essa área. Dentro da engenharia química, o que mais estava bombando, né, na época era a parte de biocombustível, e só que acabou que a gente se abre para todas as oportunidades. O que mais estava aparecendo era petróleo e gás, eu acabei entrando nessa indústria. Mas veio a pandemia, que mudou a vida de muita gente, né, e também mudou a minha radicalmente. Eu não sei se as coisas teriam, quer dizer, com certeza não teriam acontecido dessa forma se não fosse a pandemia, mas com todo o tempo livre que a gente teve durante a pandemia, tendo que ficar em casa, eu comecei a procurar coisas para estudar, coisas que eu pudesse me interessar, já pensando num movimento de carreira, para sair da indústria de óleo e gás e trabalhar em alguma outra área. E como eu já pensava em energia renovável, eu comecei a procurar algum curso para fazer na Europa, mas no meio do caminho apareceu a Cardano. Eu já era investidor em criptomoeda há algum tempo, já gostava da ideia de descentralizar o poder, que é basicamente descentralizar o poder tanto monetário quanto político, né, que é algo que é a visão da blockchain para o futuro também. Não tem como estar nesse meio sem amar descentralização, né? É muito difícil. É uma coisa. É a principal. Eu sempre falo que o legal da blockchain é essa democratização, né? Embora tenha muito projeto aí, a gente vai falar disso também, ligado à razão monetária, que acaba limitando um pouco a entrada de algumas pessoas, tem projetos que são totalmente descentralizados, democráticos, como é o caso da própria Bankless Brasil. Qualquer pessoa pode entrar lá e começar a contribuir, participar. A gente tem call da comunidade toda semana, call das próprias guildas, qualquer um pode entrar, participar da guilda, produzir artigo, traduzir, revisar, participar dos próprios trabalhos da própria guilda de jurídico mesmo. Bem interessante esse universo, porque essa democratização acaba trazendo também a interdisciplinariedade que a gente está comentando, né? E aí, Isso, exatamente. E aí você já estava investindo em cripto e acabou conhecendo a Cardano nesse meio. Isso. E foi meio por acaso. Eu tava no YouTube vendo aqueles vídeos de investimento, né? E o pessoal que comenta sobre projetos, o que pode dar certo, o que talvez é mais arriscado, mas tem um possível ganho maior e tal. E eu vi não lembro agora qual foi o youtuber, mas eu vi alguém comentando sobre a Cardano e sobre o modo como a Cardano resolve abordar blockchain, né? Usando a metodologia científica e não o desenvolvimento por desenvolvimento, e vamos colocar na prática e ver o que acontece, que é mais ou menos como as coisas costumavam acontecer nesse meio de blockchain. E como eu sempre gostei muito também dessa parte de pesquisa, que eu já estava no mestrado, planejava fazer um doutorado no futuro, eu falei, isso aqui talvez seja um projeto que eu me encaixe melhor, vou ver se tem alguma coisa que eu posso contribuir. E comecei a pesquisar, entrei no site da Cardano, fiquei fuçando lá quais eram as possibilidades, e eu fiquei sabendo desse fundo de inovação que tinha acabado de começar, que chamava Catalyst, e chama, né, até hoje, é um fundo que ainda existe, já está tá acabando a 9ª iteração, o ciclo de investimento, tá indo pro 10º, a gente pode falar um pouco melhor disso depois. Mas eu comecei a trabalhar, eles são muito abertos, eu não sei se tecnicamente, eu acho que não dá para considerar um DAO, tecnicamente talvez vocês possam até me ajudar nessa definição, nesse entendimento, melhor dizendo. Mas eu comecei a trabalhar, entre aspas, como um freelancer para eles, né? Eles têm várias posições, várias formas de contribuir para o projeto, e eu comecei a fazer isso no meu tempo livre, eu fui aprendendo muita coisa, mas aí em paralelo, nesse mesmo tempo, a empresa onde eu trabalhava estava bancando um curso de Data Science, inteligência artificial para mim, então eu estava tocando
mais ou menos as 3 coisas ao mesmo tempo, o trabalho no Catalyst, o trabalho no oficial, né, na Technip FMC e esse curso. Então as coisas ficaram assim mais ou menos por uns 6 meses, até que as coisas no Catalyst foram ficando, entre aspas, mais sérias, né? Foram aparecendo oportunidades de ideias para submeter projetos para o fundo de inovação, receber fundos, trabalhar nesses projetos, executar, entregar. Também participar da liderança em decisões que já traz um pouco mais próximo da DAO, né, de decisão de como o projeto deveria evoluir, o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando, trabalhar em conjunto. E, assim, só comentando aqui o que é o... Pode falar. Opa, desculpa. Voltando nisso, é bem interessante o que é DAO hoje, né? Porque a gente, para falar bem a realidade, a gente não tem um conceito bem definido do que é DAO. Na realidade, está sendo construído cada dia mais, né? A gente pode... Cada país aí entende o que é uma DAO. Se a gente for para Wyoming, para Suíça, ou aqui no Brasil, vai ter um entendimento diferente. Vai ter uma coisa mais purista ali, né? Que é uma Vitor, se organização você de me pessoas. permite complementar Claro. só brevemente, aqui no Brasil, inclusive, há discordância sobre o que é DAO, né? Existem Sim. várias posições díspares sobre o que realmente é uma DAO e sobre a atuação desses coletivos enquanto DAOs e se isso realmente configuraria uma DAO. Aí, eu estava até comentando com o Curi que ele teve um debate lá no Blockchain Rio sobre isso, e hoje não há um consenso sobre o que é DAO, nem no Brasil, tá? Mas pode continuar. Então... Mas a coisa funciona desse jeito mesmo, né? Ela vai crescendo até um momento que acho que nunca vai existir, na realidade, nesse mundo, assim, é muito difícil existir o momento em que todo mundo vai concordar que DAO é isso aqui, entendeu? Bem de um modo cartesiano, assim, né? Sempre vai estar em evolução e a cada mês vai ter um conceito novo de DAO aí aparecendo, né? Porque a própria tecnologia fornece isso pra gente, o que deixa o mundo muito mais dinâmico e interessante, né? Acaba trazendo muita gente para DAOs exatamente por causa disso, né? Por causa dessa flexibilidade. O interessante de DAOs, e eu acho que, falando do Project Catalyst, né? Pelo modo de transparência, pelo modo organizacional de trabalho, não vejo problema em encarar como uma DAO, inclusive, né? O que a gente pode pensar, por exemplo, é que eu não entendo exatamente o que o advisor faz, que seria a sua função, né, Corsino? Uma delas, se você quiser falar um pouco, se você quiser explicar um pouco mais também como que funciona isso lá dentro. Claro. Corsino, aproveita, né, só para não te interromper, aproveita e fala também sobre como você submete um projeto lá para o Catalyst, sobre como é que funciona a dinâmica para eleger os melhores projetos, aqueles que vão ser contemplados. Isso é legal também. Beleza, tá bem. O Catalyst, né, o Catalyst, ele hoje é o maior fundo de investimento descentralizado do mundo. E qual que é a origem dele, né? A partir de determinado momento, quando a gente passou da primeira era para a segunda era de desenvolvimento da Cardano, foi criado um tesouro da Cardano que está acumulando fundos lá, e esse tesouro é alimentado pelas taxas de transação da própria blockchain da Cardano. Toda vez que você faz uma transação na Cardano, você paga aproximadamente 0,16 ADA, que é o token nativo da rede, para validar essa transação. Qualquer que seja o valor da transação hoje no futuro, 20% desse valor da transação vai para o tesouro do Catalyst. E esse tesouro hoje, ele acumula mais de 1 bilhão de ADA. O preço da ADA está mais ou menos 50 centavos de dólar, então tem 500 milhões de dólares acumulados nesse tesouro. Ele foi acumulando por alguns meses até o Catalyst começar a financiar ou investir em ideias, né? Isso começou mais ou menos no final de 2020. Pensando assim, num nível mais alto, como é que ele funciona? Ele tem ciclos de investimento e esses ciclos funcionam da seguinte forma. A primeira etapa é uma discussão em grupo da comunidade, a comunidade se junta numa plataforma que hoje é utilizada, uma plataforma chamada IdeaScale. Eles se juntam para discutir quais problemas que eles estão vendo na blockchain, quais oportunidades, o que deveria ser priorizado ou não. E, em seguida, a gente tem uma janela de submissão de propostas. Esses números que eu vou falar aqui, eles costumam mudar de uma rodada para outra,
mas a ideia continua a mesma, né? A gente tem uma janela de 3 semanas, mais ou menos, onde as pessoas podem submeter, refinar e finalizar as propostas delas em diferentes desafios, que são chamados challenges dentro dessa nomenclatura do Catalyst, né? Então, por exemplo, tem os desafios voltados para DeFi, tem os desafios voltados para governança, tem desafios voltados para construir a comunidade de desenvolvedores, ferramentas genéricas que outros possam usar, desafios locais, por exemplo, projetos para a África, projetos para a América Latina. Então, as pessoas escolhem um challenge. Esse é um ponto interessante que a gente pode conversar também, que é o próprio Challenge Latam, né, que acho que é no fundo 10, né, se eu não me engano, que provavelmente seria, se for aceito o Challenge, ele entra no fundo 10, é isso? Isso, a gente já teve ele uma vez no fundo 7, a gente está no meio da votação do fundo 9, se ele for escolhido pela comunidade, ele vai estar no fundo 10. E é um bom ponto que você comentou, que é a própria comunidade que escolhe quais serão esses challenges no fundo seguinte. É uma votação como se fosse uma votação de propostas, então a priorização, né, dos fundos para qual tipo de gasto os fundos vão ser utilizados também é a comunidade que escolhe. Ô, Victor, eu acho muito interessante. Desculpa, pode ir, Ivan. Ô, Cocino, quem é que decide? Quem são as pessoas que estão aptas a votar nas decisões do fundo? Qualquer pessoa que tenha o token ativo da Cardano, a ADA, e que delegue a ADA que essa pessoa possui para alguma stake pool. E o threshold, né, o mínimo que você tem que ter hoje para participar da votação são 500 ADAs. Isso vem caindo com o tempo. No começo eram 10 mil, depois passou, também, se não me engano, para... depois passou para 7 mil, 5 mil, aí 1.500, agora é 500, né? E isso vai cair com o tempo. O único motivo de não ter caído mais ainda são questões técnicas do próprio Catalyst, mas muito em breve aí qualquer pessoa com um ADA, por exemplo, já vai poder participar. Então, por exemplo, Cursino, isso é bem interessante a gente falar, porque tem uma quantidade muito grande aí de ADA disponível para investimento e Latam, sem foco no Brasil, né? Inclusive porque vai acontecer o Cardano Rio aí nesse mês, a gente vai estar lá. É bem interessante a gente explicar também que isso está aberto para muita gente, né? E pode gerar muita renda aqui no Brasil, pode gerar também um incentivo muito grande para novas tecnologias, para novas aplicações de blockchain. Fazer essa propaganda eu acho que faz parte da própria, não só da própria comunidade Cardano, mas também como todo o ecossistema, né, de todas as plataformas. Porque se gera conteúdo para uma plataforma, querendo ou não, outras plataformas vão acabar também tendo foco, né, vão acabar tendo curso para utilizar no Brasil, né, porque se as pessoas se interessam por esses fundos, as plataformas vão cada vez mais virar os olhos para a Latam, né, e disponibilizar cada vez mais fundos para investimento aqui no Brasil, no Chile, Argentina, qualquer país que seja. E o Brasil é uma terra muito fértil para essa procriação, né? Eu acho que não tem espaço hoje, assim, na minha visão, não tem espaço hoje tão fértil quanto o Brasil, porque ele tem uma quantidade de gente muito bem capacitada, tem pessoas interessadas. Eu acho que a única coisa que interrompe um pouco isso é esse pragmatismo brasileiro, talvez, que não enxerga ali criptomoedas ou o próprio universo Web3 como algo normal e que vai ser cada vez mais difundido nos próximos anos, né? A gente não tem essa maturidade ainda como tem os Estados Unidos, como tem a Europa, e a gente está vendo isso, né, pelo Project Catalyst, né, que a Ásia está crescendo muito também com esses challenges, a África, inclusive, está crescendo bastante também. Então, essa importância de divulgação também eu acho que é o ponto principal, porque quanto mais gente aplicando, mais atenção a plataforma pode disponibilizar para esses novos nichos, né, para esses novos espaços crescendo. É bem interessante a gente falar do Project Catalyst, porque é lá que a gente, pelo menos eu não sei se você também, Cursino, mas foi o meu primeiro contato com o mundo Web3, né, porque a DLT 360 é um projeto que nasceu por lá, acredito que a Lox também, né, se eu não me engano,
Então, Sim. a gente, na verdade, foi meio que incubados nesse ambiente, né? Então, acho que nada mais, não tem nada de errado a gente também divulgar a palavra disso, né? Eu acho que se você quiser já começar a falar um pouco também sobre a LOX, né? Eu acho que hoje é o seu principal projeto, né? O que toma mais tempo. Isso, é o meu principal projeto hoje é a Loki, sim. E você, se quiser comentar também como que você teve acesso a esse projeto, né? Como que você começou a pensar nele, quem que foi o idealizador aí? Beleza. Antes de comentar sobre o Loki, eu vou só terminar de explicar o ciclo, caso alguém que esteja ouvindo esteja interessado em saber o ciclo todo do Catalyst, né? Isso. Não, sem problema. Aí tem as 3 semanas de submissão de propostas que eu havia comentado. Aí depois tem uma etapa onde a própria comunidade vai avaliar as propostas para dar uma nota ali de 1 a 5 para elas. Tem todo um processo de verificação de qualidade das notas, das propostas e tudo mais. E por último é a parte de votação que a própria comunidade vota. Como eu tinha comentado, qualquer pessoa que tem pelo menos 500 hadas hoje em dia pode participar. E tem várias funções dentro do Catalyst que você pode exercer, por exemplo, você pode ser um avaliador de propostas, você pode verificar a qualidade das avaliações, você pode trabalhar participando, moderando eventos da comunidade. Então, mesmo que você não tenha, por exemplo, as 500 hadas, né, como investimento inicial, você pode trabalhar nessas funções, acumular as 500 hadas e já participar nas votações dos fundos seguintes. Antes de você avançar, se você puder falar mais sobre essa inserção que a pessoa pode fazer dentro do mercado através do Catalyst, ia ser legal, porque eu acho que isso se aproxima um pouco da cultura da Bankless, sabe? De você estar aberto, de você ter oportunidade, por exemplo, às vezes não tem a grana para investir no NFT de governança, mas você pode entrar, começar a pegar tasks, né, receber o token da Bank, e o Bank, na verdade, e depois você pode se tornar membro Bankless através do seu próprio trabalho dentro da DAO. Então isso é legal. Né? Isso. Então, a forma mais tradicional, eu diria, que tem para você entrar no Catalyst é através de um cargo que antes chamava Community Advisor, que eu acredito que eu havia comentado, mas hoje em dia ele se chama Proposal Assessor. É basicamente um avaliador de propostas. Como qualquer pessoa, não existe restrição para você submeter uma ideia, uma proposta no Catalyst. A gente acaba vendo todo tipo de coisa, desde pessoas que têm zero experiência em projetos, nunca gerenciou, nunca fundou um projeto, até pessoas que vêm de grandes empresas, por exemplo, diretores de empresas globais como a Ambev já submeteram propostas, né? O Cabral conhece bem, já submeteram propostas lá no próprio Catalyst. Então, a comunidade ela tem que ter... E são centenas de propostas todo fundo, né? Então, quem vai votar não tem tempo de ler centenas de propostas. O que a própria comunidade faz, os avaliadores de propostas, são ler algumas propostas, avaliar ela de acordo com algumas regras, né, com um guideline que é estabelecido pela própria comunidade e dar essa pontuação para orientar as pessoas que vão votar na etapa seguinte. E com isso, elas recebem ADA em retorno e um valor que até, assim, para quem mora em países fora da zona do euro ou fora dos Estados Unidos, é um valor até bem considerável. Existem pessoas, por exemplo, trabalhando exclusivamente como avaliador de propostas no Catalyst. É um dinheiro que dá para sobreviver se você dedicar um bom tempo. Você pode ganhar... assim, eu estou chutando aqui, isso tudo vai depender da dedicação e quanto tempo você vai investir, mas pode ganhar desde R$1.000 por mês fazendo isso até 10 mil, 20 mil, dependendo do tempo que você investe e também da qualidade do seu trabalho, né? Porque as duas coisas são importantes. E aqui na Bankless, né, para assumir essas determinadas tarefas é aberto ao público, que a pessoa pode ir lá e reclamar a tarefa, né? Acontece a mesma coisa na plataforma do Cardano? Para algumas funções sim, para outras não. Para você ser um avaliador de propostas ou submeter propostas, não existe nenhum requisito. Qualquer pessoa pode participar. Mas submeter uma proposta não necessariamente significa que você vai receber o investimento, né? Obviamente. Você tem que ser
aprovado pela comunidade. E quem aprova são as pessoas que votam, né, os ADA holders, não são os avaliadores, eles só dão uma indicação. Então, mesmo que uma proposta tenha recebido uma nota baixa, se a comunidade acredita que a proposta vale a pena, eles podem votar a favor daquela proposta ainda. E também, para ser avaliador também não tem nenhum requisito, mas também não é certo que você vai receber por aquele seu trabalho, porque após a avaliação das propostas, tem mais uma camada de qualidade, onde as avaliações elas próprias são avaliadas pelo time de Quality Assurance, e aí vão decidir sobre a qualidade, se aquela avaliação vai ser levada em consideração ou se ela vai ser removida e a pessoa que fez aquela avaliação não vai receber o dinheiro ou não, né? Mas seguindo os guidelines, estudando um pouco, né, é algo bem acessível, assim, que a maioria das pessoas consegue fazer. Um negócio que é bem interessante também ressaltar é que esses projetos, eles são bem amplos, né, por sino, e a área de jurídico é uma área bem forte, pelo que eu pesquisei, assim, é uma área bem forte dentro da Catalyst, né? Tem bastante projeto lá, tem a própria DLT, que tem muito pedido de fundo ali na área jurídica, mas também tem o Marco Science, tem advogados da Latam que montam projetos ou que querem advogar de forma receber pelo Project Catalyst e ajudar esses novos projetos, né, que estão surgindo ali numa forma de prestação jurídica. Então é bem amplo, tem muitos projetos aí, inclusive a própria LOX, né, que é ali dentro também da área jurídica, né, por tratar de mediação. Então é bem interessante esse ponto de conexão, né, porque tem muitos projetos com muitos vieses, com muitas caras, né, e além da escrita da proposta e das pessoas que vão votar, eles têm acesso a outros conteúdos além da própria proposta escrita ali, por exemplo, apresentação, esse tipo de coisa? Sim, a parte escrita da proposta ela é a única coisa realmente requerida para você submeter o seu projeto, mas você não precisa se limitar ao conteúdo escrito. É possível anexar imagens, links para o site do seu projeto ou para algum vídeo em alguma plataforma que você queira explicar um pouco melhor o seu projeto, né? Dependendo, tem até algumas pessoas que abrem o calendário delas caso você queira agendar uma reunião para perguntar um pouco mais sobre o projeto. As possibilidades são quase infinitas ali para entender melhor o que está sendo proposto. Que bacana. E tem algum tipo de acompanhamento desses projetos? Eles têm que apresentar algum relatório? Sim, isso é algo que está sendo desenvolvido, está sendo aprimorado, melhor dizendo, a cada fundo. E os fundos eles são distribuídos mês a mês, de acordo com a necessidade do projeto, a necessidade comprovada, né? Você tem que explicar por que você está precisando de dinheiro daquela quantidade de dinheiro naquele mês, e você tem que mostrar o desenvolvimento que você fez de um mês para o outro para receber a próxima parcela do investimento. Então existe também Isso atualmente é feito pela própria IOD, que é a empresa que está por trás do desenvolvimento da blockchain da Cardano. Eles fazem essa verificação, mas é algo que vai ser aos poucos ser entregue para a comunidade. A própria comunidade vai ter as suas equipes de verificar o avanço de cada um desses projetos e fazer a liberação das parcelas do financiamento também. Bacana. Você quer acrescentar alguma coisa nesse Project Catalyst? Alguma coisa que você acha que passou? Bom, eu acho que o principal a gente já cobriu. Tem tanta coisa aqui que a gente poderia ficar o podcast inteiro falando sobre o Catalyst, mas eu acho que uma coisa interessante de comentar ainda sobre o Catalyst é que existe um grupo de governança do Catalyst que chama Catalyst Circle, que elege alguns representantes de diferentes grupos do Catalyst para se reunir e discutir como melhorar o projeto como um todo. Eles não têm poder de decisão, eles atuam mais como coordenadores das discussões, né, e trazer pessoas que possam colaborar para perto, para que elas possam trabalhar em conjunto.
E eu participei da primeira eleição para participar desse Catalyst Circle como representante dos avaliadores de propostas. E o interessante é que foi lá que eu conheci o Matias, que hoje é meu sócio na Lox. Eu fui eleito para ser do primeiro Catalyst Circle e o Matias ficou em segundo lugar. E ele me deu um suporte durante o meu mandato de 3 meses lá no Circle. E foi assim que a gente se conheceu, que a gente começou a trabalhar junto. E como ele é um fundo de inovação, né, e a gente está ali ajudando a decidir quem vai receber investimento da Cardano, quem não vai receber, a gente sempre fica pensando, pô, se eu tiver uma ideia que eu vou submeter, eu vou trabalhar no meu projeto. E isso já era algo que eu pensava, até fazendo uma conexão com que eu estava falando da minha carreira, né? Como eu já estava pensando em trabalhar, mudar de área, para mim isso era uma possibilidade. Submeter um projeto, receber o financiamento da Cardano e ficar trabalhando no meu projeto, sair do meu emprego. E foi mais ou menos isso que aconteceu. O Matias, ele é desenvolvedor de software há 20 anos. Ele é alemão, mas ele mora na Califórnia já há 20 anos também. E recentemente ele se formou como mediador num curso também lá na Califórnia. E ele fez essa conexão de juntar o mundo de mediação, a princípio, com o mundo de blockchain. Criar uma plataforma para facilitar pagamentos, facilitar a distribuição de fundos com investidores, trazer mais segurança também, de modo geral. E ele teve essa ideia, pensou em submeter no Catalyst, e como a gente já estava trabalhando junto, ele me convidou para ser sócio dele nessa empresa, mesmo eu não tendo nenhum background nessa parte de direito, eu estava mais na parte de tecnologia e de gerenciamento de projeto, e nós dois, né, junto com mais um ex-colega dele que também tinha trabalhado com ele no passado, a gente fundou a Lox. Antes de fundar a Lox, na verdade, a gente submeteu a ideia, e lá no fundo 6 do Catalyst, né, a gente está no fundo 9 agora, então já vai fazer 1 ano isso, e a comunidade votou em nós ficamos em primeiro lugar no desafio de dApps e aplicativos descentralizados, recebemos esse investimento, agora já vai fazer 1 ano, e depois disso a gente tomou a decisão em conjunto, né? Nós 3 largamos o emprego, fundamos essa empresa lá em Delaware, nos Estados Unidos, e desde então a gente está trabalhando junto para construir esse projeto. Esse termo deflect que vocês criaram aqui, Decentralized Functional Ecosystem for Conflict Transformation, foi vocês que criaram esse termo? Como que funcionou isso? O que é isso na realidade? Sim, esse termo foi criado por nós junto com a pessoa que estava trabalhando como mentor nosso, que é até interessante, que isso também conecta com o Catalyst. Ele recebeu um financiamento para mentorar projetos financiados pelo próprio Catalyst, então é uma coisa meio meta, assim, né? E era uma pessoa muito experiente, trabalhou no Linux um tempo. A gente fazendo brainstorming, né? Eu acho que isso acontece com, se não todas, pelo menos a maioria das startups, acontece muito de pivotar. Você tem uma ideia inicial e aí você vai trazendo isso para o mundo real, você vê que tem que ir mudando aos poucos, né? No começo, a nossa ideia era simplesmente criar um marketplace para conectar mediadores com os clientes. E nesse marketplace, qualquer pessoa poderia criar o seu cadastro como mediador e qualquer pessoa poderia solicitar o serviço de mediação. Isso é interessante porque nos Estados Unidos, eu não tenho certeza como é que funciona no Brasil, é algo que a gente ainda está pesquisando, vocês podem até me ajudar nesse ponto, mas nos Estados Unidos qualquer pessoa pode se dizer mediador. Você não precisa ter um certificado, você não precisa fazer nenhum curso. Então a ideia era deixar qualquer pessoa se cadastrar e oferecer os seus serviços. Com o tempo, a própria reputação da pessoa dentro da plataforma, né? Não só de uma pessoa, mas de todo mundo, iria eleger ali aqueles mediadores mais experientes que tivessem melhor desempenho, e isso ia fazer com que as pessoas buscassem mais também esses melhores mediadores. Aí, com o passar do tempo, a gente mudou algumas coisas, a gente viu que era melhor pelo menos começar com mediadores experientes, que a gente soubesse que iam fornecer um bom serviço. Então fizemos parcerias com algumas universidades, não parcerias formais legais, né? Parceria mais assim de conexões de professores que estavam interessados em apoiar o nosso projeto, para indicar mediadores para entrarem na nossa plataforma. Pensamos também em não nos limitar à mediação
a incluir, por exemplo, arbitragem, negociação. Seriam plataformas diferentes, mas algo que já está no nosso roadmap, já está descrito no nosso white paper. E a gente entendeu também que algo que poderia potencializar o nosso serviço seria criar um braço educacional sobre ADR, que é o que ADR é Alternative Dispute Resolution, né? Em português, soluções para resolução alternativa de conflitos. Em alternativo, a gente está se referindo que não é o meio tradicional judiciário, né? Que você abre um processo contra alguém, aí tem um juiz que vai tomar a decisão. São meios alternativos. Esse é um ponto muito bacana, porque o brasileiro tem essa vontade, né, de processar. Faz parte da cultura própria, não só do brasileiro, mas como o povo latino inteiro, né, aqui da França também. A maioria do país de origem latina tem essa coisa de processo, né? Eles veem pelo judiciário uma aceitação, né, daquela solução. E os Estados Unidos, eu acho que é um dos pioneiros nessa resolução de conflito privado, né? Que aí a gente pode entrar em arbitragem, em mediação. Só para, acho que deixar um pouco mais claro aqui para o pessoal que está escutando no Brasil. No Brasil, você não precisa ser formado em direito também para se tornar mediador. A gente tem uma lei lá bem específica que é uma lei de mediação. Se alguém quiser dar uma olhada, é a 13.140, dia 26 de junho de 2015. E aí ela vai tratar um pouco ali da mediação judicial e extrajudicial, né, para solução de conflitos. Alguns dos requisitos a pessoa tem que ser capaz, seja maior de 18 anos, aquela coisa toda, graduada por pelo menos 2 anos em qualquer curso superior, e reconhecido o curso tem que ser reconhecido pelo Ministério da Educação, né? E também, além disso, ela tem que ter sido capacitada para atuar como mediador judicial. E aí entra legal também a história da própria LOCS, né? Eu acho que é um pouco mais, não sei se já está em função hoje, mas ou talvez no futuro, né? Tem essa função também de learning, né? De explicar e fazer cursos, training na realidade, de novos mediadores. Corsena, é a mesma coisa nos Estados Unidos? Eu não tenho esse conhecimento também. Nos Estados Unidos, eu acredito que funciona de forma bastante similar ao que está sendo feito aqui ao que é considerado aqui no Brasil. E algo até interessante que eu também já iniciei algumas conversas com alguns mediadores para entender como que é aqui no Brasil. E eles falaram que o que é feito aqui é mais ou menos um espelho do que é feito nos Estados Unidos, só que mais ou menos com um delay aí, né, um atraso de mais ou menos 20 anos em relação à parte de legislação. Vocês podem até, se souberem mais alguma informação disso, comentar. Mas também é bastante similar e foi por isso que a gente pensou a princípio em ser um marketplace que qualquer pessoa pudesse cadastrar, né? Mas isso é algo que a gente repensou, está começando primeiro com mediadores certificados e que vamos mudar ao longo do tempo, conforme a gente for sentindo também o mercado e a resposta, né, à nossa plataforma. Bacana. E você, na LOCS, tem algum ponto específico que vocês querem focar para resolução de conflito, ou é uma coisa mais generalista, qualquer pessoa? E assim, se você quiser explicar um pouco mais como que funciona, porque a LOCS em si ela não traz casos para mediadores, né? É mais um lugar ali, além, ou traz também essas oportunidades para mediadores atuarem na área. Traz oportunidade, sim. A gente tem, o nosso cliente final são as partes que estão procurando um mediador. Então, o que a gente faz nessa primeira plataforma de mediação, que quem quiser acessar é mediators.ai, mediators.ai, e a nossa ideia é ser uma plataforma que conecta o mediador com as partes. E como é que isso ocorre, né? Até a pergunta que você tinha feito, como é que a gente faz isso e evita ter algum bias, algum viés? Na nossa plataforma, o processo é mais ou menos assim. A gente tem a parte A, que é a pessoa que inicia a mediação, né? A parte que inicia o processo de mediação, entra na nossa plataforma, fala mais ou menos qual que é o caso dela, tem uma descrição por escrito de
qual caso que ela quer mediar, escolhe mais ou menos uma indústria ali que ela imagine, por exemplo, eu estou com um problema com o meu vizinho, com o meu empregador, com o meu cônjuge, e escolhe uma categoria, fala mais ou menos também, dá um aproximado, um valor que aceita pagar pela mediação, um custo por hora, e fala a sua disponibilidade. A parte B vai receber um e-mail, que foi introduzido pela parte A, falando que foi chamado para um processo de mediação com algumas informações sobre o caso, e ela aceitando fazer a mediação, ela tem um link para entrar na nossa plataforma também, se cadastrar, ver as opções de custo e tempo que a parte A escolheu. Então ela vai também falar a disponibilidade, falar o quanto que ela está disposta a pagar pela mediação, porque cada mediador vai ter o seu próprio preço, né? Isso depende muito de experiência, especialidade. Então, os dois chegando a um acordo em relação a preço e data e horário, a plataforma vai sugerir o melhor mediador para aquele caso, com base também na experiência, na disponibilidade, no custo e na reputação daquele mediador dentro da nossa plataforma. O mediador... Desculpa, Cursino, mas e quanto tempo mais ou menos demora essa escolha, por exemplo? Eu sei que no mercado comum aí de mediação demora muito tempo, né? Coisa de 6 meses ou até mais tempo, inclusive, para encontrar um mediador apto aí, que tenha expertise suficiente e com horário na agenda. Inclusive no Brasil, eu acho que demora até mais que isso. E como que funciona aí na LOX mesmo? Quanto tempo, mais ou menos, uma pessoa que entrou, criou todo esse processo, escolheu ali as opções, ela vai ter uma resposta de um mediador em quanto tempo? Isso é um ótimo ponto, porque realmente o tempo que dura até você pensar em fazer uma mediação, até realmente ocorrer a mediação, é por volta de 6 meses nos Estados Unidos. No Brasil, eu acho que realmente é até um pouco mais. A nossa plataforma, com todo o ferramental que a gente está desenvolvendo, a gente se propõe em resolver isso o mais rápido possível, se possível dentro de uma semana, e se não for possível dentro de uma semana, a gente tem uma janela de até 3 semanas à frente, né, disponível para você agendar uma mediação com um mediador que também esteja cadastrado na nossa plataforma. Então, essa realmente é um dos pontos que a gente tenta se diferenciar do que ocorre no mercado hoje em dia, que leva meses para ter uma mediação. A gente quer tornar o processo o mais rápido possível, né? Porque muitas vezes 6 meses é um tempo que ninguém aguenta esperar para resolver algum problema. Normalmente as pessoas querem ter uma agilidade muito, muito maior. Ainda mais no mundo de hoje. Principalmente aqui no Brasil, porque o judiciário daqui tem um problema assim, muito latente, né? Que é a morosidade, a demora dos processos para serem resolvidos, e soluções como a de vocês estão sendo desenvolvidas, acho que para cobrir esse problema, né, que existe. Mas, Cursino, você consegue tratar sobre a imparcialidade do mediador? Como é que vocês fazem para eleger esse mediador e para tentar, em alguma medida, garantir que ele não vai tomar a decisão com parcialidade? Sim, isso é muito bom porque isso se conecta exatamente com o restante do processo depois que a parte B proveu as informações para a plataforma. A plataforma tem um algoritmo para escolher o melhor mediador para aquele caso, como eu havia comentado, com base na especialidade, no tempo e no custo. O mediador vai receber o caso, ele vai ler a descrição do caso de ambas as partes, vai checar para ver se realmente a data ele está disponível ou não, e vai escolher aceitar ou declinar ser o mediador daquele caso. E isso, o mediador não vai saber o nome das partes, não vai saber a idade das partes, não vai saber o gênero das partes, a cor de pele, não vai saber nada. E depois e ele só recebe também o caso para aceitar ou declinar após as partes já terem feito um pagamento. E aí que entra a blockchain, o pagamento feito pelas partes fica preso num contrato inteligente, que só vai ser liberado para o mediador depois da mediação ocorrer, ou voltar para as partes caso o mediador decline a mediação. Então, ele só vai conhecer realmente as partes após ele aceitar ou não. E mesmo durante a mediação, as partes podem escolher fazer uma mediação, por exemplo, só por áudio, também para não ter nenhum tipo de influência física, né, que possa existir ou não. E isso também é algo bastante diferente do que acontece fora
da plataforma, né, que acontece hoje em dia. No Brasil não é tanto assim porque os mediadores não costumam se autodeclarar mediadores e fazer propaganda própria, né? Mas nos Estados Unidos isso acontece bastante. Você tem outdoors assim, falando, faça sua mediação comigo, aqui tá meu telefone, meu e-mail e tal. O que acontece? Normalmente uma das partes vai entrar em contato com o mediador, isso já inconscientemente causa um bias, causa um viés na cabeça do mediador. Ele pode ser o melhor mediador do mundo, mas tem pesquisas que mostram que vai haver esse viés sempre. Quem contactou você, quem chamou você para fazer a mediação, até quem pagou primeiro, como que foi toda essa comunicação até chegar no ponto da mediação, tudo isso vai influenciar, já vai influenciando a cabeça do mediador para ele ficar mais a favor da parte A ou da parte B, ou da parte C. A mediação não necessariamente se limita a duas partes, né? E isso também é outra coisa que a gente quer melhorar na indústria com a nossa plataforma. A primeira seria a questão do tempo, a segunda seria essa questão de tirar o viés que já existe na indústria, e a terceira que seria a questão do preço, né, de acessibilidade. É muito difícil você juntar todos esses fatores e achar um mediador ideal se você for no jeito tradicional, procurando pela internet, tentando pedir indicação para amigos, familiares, ou até indo para associações de mediadores que possam existir. Cara, eu acho fundamental que realmente o mediador ele seja anônimo, como você falou, ele pode ser envenenado, né, por alguma das partes, com informações ou até com um incentivo para haver uma violação do dever dele. Então, eu acho que vocês estão no caminho certo, nessa construção do protocolo, né, do DEP. E, além disso, eu tenho um pouco de curiosidade sobre como eu poderia submeter o meu caso para vocês. Na própria plataforma, para eu utilizar, por exemplo, vocês dentro de um contrato, aqui hoje no Brasil, já seria possível? Vocês estão com planos para expandir, se não for possível ainda? Como é que está o planejamento de vocês? Já é possível utilizar a nossa plataforma para fazer mediações. O processo é simples, você entra no site, mediators.ai, faz o seu cadastro. Atualmente, enquanto a gente está gravando aqui, ainda é necessário ter uma carteira de criptomoedas na rede da Cardano para poder fazer o pagamento e o recebimento da mediação. A gente está mudando isso. O nosso primeiro foco vai ser mudar para os clientes, para eles poderem pagar com as partes, na verdade, né? Poderem pagar com cartão de crédito, por exemplo, Pix, transferência bancária, para facilitar o acesso. E já é possível fazer no Brasil, sim. A gente está no processo de trazer mediadores que falam português, não necessariamente brasileiros, né? Mas que falam português para a nossa plataforma. Ainda não temos disponíveis, mas eu acho que no futuro muito breve, assim, questão de 1-2 meses, a gente já vai ter mediadores que falam português, mas já é possível, se as duas partes souberem inglês, é possível agendar uma mediação com profissionais dos Estados Unidos, da Inglaterra, qualquer horário que fique melhor. Para quem é do business também é possível, Corsinho? Para quem é mediador, sim. A gente já tem cadastro aberto para mediadores, já podem entrar em contato conosco. Como eu comentei, nesse início a gente que ainda está criando a empresa, a gente está conversando com os mediadores para saber um pouco do background, da experiência e fazer esse processo de onboarding deles, né? Então, é possível sim, manda um e-mail para a gente. O meu e-mail é victor.corsino@loxinc.com, LOXEINC.com, e a gente entra em contato e faz esse processo. A gente já tem pessoas buscando mediação na plataforma, então a gente está começando a entender melhor como é que funciona no Brasil, vamos começar uma campanha de marketing também. Então a nossa ideia, também um dos nossos objetivos é facilitar a vida do mediador. Que seja mais fácil dos casos chegarem até os mediadores em relação ao que é hoje em dia, porque principalmente no Brasil, você depende muito de contato, de conhecer as pessoas, por conta de como se estruturou essa indústria de ADR aqui. As pessoas não costumam fazer divulgação própria e tal, então a ideia também é facilitar nessa forma. Inclusive nos Estados Unidos, mediadores novatos, né, é muito difícil para eles conseguirem o primeiro caso. Existe até uma estatística que diz que
eu não vou lembrar exatamente o número, mas, por exemplo, 80 pessoas que fazem um curso de mediação nos Estados Unidos acabam nunca fazendo a primeira mediação porque eles têm dificuldade de chegar até os clientes. Então, isso é algo que a gente também quer ajudar a indústria como um todo, né? A gente pensa muito nos clientes, isso tudo que eu comentei, da questão de preço, de tempo, e tirar o viés do mediador, mas a gente também quer fazer com que a vida dos mediadores seja facilitada. Sim, é fundamental. E para alguém que hoje quer ser mediador, o que precisa para se cadastrar na plataforma de vocês? De repente, documentos ou certificados? O nosso processo para o cadastramento na nossa plataforma, ele ainda está sendo criado, a gente não existe um passo a passo que eu possa compartilhar aqui, mas o principal é que a gente está buscando, por enquanto, pessoas com experiência na área de mediação. A gente está no futuro pensando também na parte educacional, também para os dois lados. No Brasil, como o Cabral comentou, no Brasil e em países latinos, né, a gente ainda tem muito essa cultura do processo, de entrar no judiciário, abrir um processo contra outra parte e tal. Poucas pessoas até ouviram falar de mediação ou arbitragem alguma vez na vida, ou confundem muito mediação com conciliação, que são coisas diferentes. Então a gente pensa em fazer essa educação para o público em geral, para eles entenderem que tem alternativa ao invés de entrar com um processo contra alguém ou contra algo. E no futuro a gente também quer criar conexões entre pessoas que querem se tornar mediadores com universidades, com institutos que tenham treinamento para qualquer pessoa se capacitar. E até um ponto interessante é que, como a gente está se limitando hoje a fazer o pagamento e recebimento de fundos através da blockchain da Cardano, a gente está abrindo um curso para pessoas que queiram se tornar mediadores. Vai ser um curso de 40 horas. É um curso introdutório, mas que já permite pessoas aprenderem a mediar casos simples. E isso deve ser oferecido mais para o final do ano. A gente submeteu uma proposta no Catalyst para poder pagar um mediador de boa qualidade para dar esse curso. Mas mesmo que a gente não receba essa proposta, a gente está considerando pagar com os próprios fundos da empresa, né? A gente ainda está no início, mas consideramos um investimento que vale a pena. Então, se tem alguém interessado em se tornar um mediador, também pode entrar em contato conosco, entrar no nosso site. Tem formas de entrar em contato e a gente pode passar mais informações sobre isso. Para deixar uma cutucada aqui, é bem interessante essa diferenciação entre mediação e conciliação, na realidade, porque a própria legislação ela não sabe tratar a diferença entre um e outro e usa como sinônimo na legislação, né? Embora a diferença seja bem sutil, é bem interessante a gente trazer também conteúdo nessa área. Inclusive, a gente deixa aí para quem quiser escrever sobre isso, publicar na revista de Direito Descentralizado lá e trazer um pouco também a mediação, conciliação junto com a área técnica e tecnológica. Inclusive, deixo o convite para você, Victor Corsino, se você quiser escrever alguma coisa lá. A gente está com essa proposta de trazer pessoas de fora da área do jurídico para escrever, então não é necessário que a pessoa tenha um background jurídico, tá? Para escrever qualquer assunto. E o legal é que que o artigo é publicado na nossa Substack, né? Tem um acesso bacana lá, tem uma rede de contato bem interessante também. Uma outra coisa aqui que eu lembrei de uma conversa uma vez, que você inclusive proporcionou com o Matias, e ele disse que a escolha que vocês fizeram de usar a blockchain nesse projeto foi uma coisa muito mais pessoal do que pragmática. A utilização de outras tecnologias já existentes na época e que já estavam melhores adaptadas ao dia a dia, assim, tornaria o trabalho de vocês muito mais fácil. Se você quiser comentar um pouco aí, por que vocês escolheram o blockchain? O que fizeram vocês pensarem, além, lógico, né, de vocês estarem inseridos nesse ambiente, por que vocês acreditaram que o blockchain é o futuro para essa tecnologia que vocês estão criando? A gente já estava, como você comentou, inserido de certa forma nesse ambiente de blockchain, e seria muito mais fácil, eu acredito, a nossa jornada se a gente decidisse não usar blockchain no momento, porque blockchain, querendo ou não, ainda existe um certo preconceito, as pessoas relacionam muito com aqueles esquemas envolvendo criptomoedas e tudo mais. Inclusive, como eu comentei,
as pontes que ligam a economia tradicional com a economia em blockchain ainda estão sendo construídas. Você não consegue... Até consegue hoje em dia, por exemplo, comprar um NFT com cartão de crédito, mas você não consegue receber diretamente na sua conta bancária. Essas pontes ainda estão sendo construídas, né? E isso dificulta um pouco a nossa vida, não tem como negar, porque a gente acaba focando mais em um nicho, pelo menos nessa parte inicial. Mas a gente acredita que isso é algo que vai ser superado em breve, mas, ao mesmo tempo, usar blockchain desde o começo nos ajuda a focar num produto que seja o melhor possível para o usuário final. Então, a gente está muito mais com a visão de ser bem sucedido no long term, né, daqui a anos, do que oferecer algo que vai ficar pronto rápido, mas que a gente sabe que daria para fazer melhor. Então, a blockchain está ajudando a gente de algumas formas, né? A principal delas é na questão de pagamento. Como eu comentei anteriormente, depois que ambas as partes ou todas as partes fazem o pagamento, esse pagamento fica preso no blockchain e dependendo do resultado da mediação, ele vai para o mediador ou vai voltar para as partes. É possível fazer isso da forma tradicional, usando banco, usando cartão de crédito? Sim, é possível, mas os custos são maiores e a transparência é menor. E a gente acredita que o futuro, esses serviços do intermediário têm que custar o mínimo possível e as coisas têm que ser o mais transparentes possível. E isso é algo também que a gente quer trazer para esse mercado de ADR, que os números que são divulgados, por exemplo, nos Estados Unidos, se você fazer um curso de mediação, eles vão dizer que 95% ou 98% das mediações são bem-sucedidas. E a gente sabe que isso não é bem verdade. E reconhecer os próprios erros é uma forma de evoluir. Então, eu não sei por que existe, talvez, por quem quer vender curso, né? Falar, mediação 95% dá certo. Não é verdade. Tem casos que dá errado, você precisa de várias sessões. E mesmo assim, com várias sessões, pode ser que dê errado. Então, trazer transparência para esse mercado também é algo que é importante para a gente. Então, é algo que vai estar na blockchain, a pessoa pode ver se o fundo veio para a carteira da LOX e depois voltou para as partes ou se foi para o mediador, né? Então, isso tudo tem a ver muito mais com a nossa filosofia de como a gente acha que as coisas deveriam ser do que escolher o caminho mais fácil para seguir desde o princípio. Acho que eles contam só o processo que foi até o final, né? As pessoas que desistiram ali no meio porque demorou muito tempo, ou porque, sei lá, o mediador não entendia do que estava falando, eles não levam em conta, né, nessa porcentagem. Sim, e isso é algo que, até entrando um pouco mais tecnicamente aqui na parte de blockchain, se um caso, por exemplo, ele foi cancelado pelo mediador, por ambas as partes, ou as partes não ficaram satisfeitas, ou algo assim ocorreu, isso é algo que a gente vai perguntar para as partes, e claro, tem toda a questão de confidencialidade da mediação, então isso não vai ser obrigatório, a gente não vai identificar as partes, não vai identificar o mediador, mas as informações relevantes para a mediação a gente vai pedir, é claro que é opcional, mas a gente vai pedir tanto para o mediador quanto para as partes, e isso vai ser registrado, pode ser registrado, né, como um metadado, que é um dado ligado a uma transação que também fica armazenado na blockchain. Então a gente consegue acessar essas informações e a partir disso criar estatísticas de ter um melhor entendimento de como que essa indústria funciona também, qual que é a taxa de sucesso, por exemplo, das mediações. Um ponto muito interessante também que eu consigo ver, eu acho que você acabou comentando tangencialmente ali, né? É que o futuro da blockchain, ainda por ser algo muito recente, a gente não sabe ainda como isso vai acontecer, mas a gente sabe, quem trabalha com isso e está no dia a dia, tem uma visão muito otimista, né? E a interlocução entre blockchain e inteligência artificial, até a internet das coisas, né? E esse tipo de produto que vocês estão criando agora, provavelmente vai acabar se conectando nessas outras tecnologias no futuro próximo. Sim, isso é algo que a gente tem mapeado também no nosso desenvolvimento, que, como eu comentei, eu acabei fazendo essa especialização por conta do meu último trabalho em Machine Learning também. O nosso CTO também tem um mestrado na área de inteligência artificial, na parte de análise de textos, e é algo que a gente pretende desenvolver um ferramental para auxiliar o trabalho dos mediadores, dos árbitros, e tem várias possibilidades para isso. Por exemplo,
detecção de emoção na voz, para você saber se uma parte está incomodada com alguma sugestão que foi feita pelo mediador, pela outra parte, a parte de visão computacional, a parte de pré-análise do caso com a leitura do texto. A inteligência artificial pode ajudar tanto na seleção do mediador ideal para um determinado caso, quanto, por exemplo, destacar os principais pontos para o mediador conseguir ir mais direto ao ponto ali quando ele estiver avaliando um caso. As possibilidades realmente são diversas nessa conexão, não necessariamente de blockchain, mas para a inteligência artificial aplicada para essa parte de mediação e arbitragem, assim como o direito de um modo geral, né? Vocês vão saber falar disso muito melhor do que eu, inclusive. Aqui não tem muito isso, não. A gente está tudo no mesmo nível aqui. O propósito, inclusive, do podcast é essa interação, né? E a gente não acredita, pelo menos eu particularmente, não vou falar pelo Ivan, mas eu não acredito muito que só porque a gente é formado em direito, lógico que a gente tem uma profundidade maior na tecnicidade da coisa, né? Mas na própria mediação você não precisa de ter uma formação em direito para se tornar um mediador, né? Então eu não acredito que essa formação ela gera tanta relevância no mundo que vai acontecer daqui para frente, né? A gente está pensando aí, por exemplo, em 20 anos, o advogado clássico que existe hoje de tribunal e fórum e processo que você tem que ficar carregando em carrinho. Eu estava contando essa história para as pessoas, inclusive na call da Guilda de Jurídico, e eu lembro que quando eu era estagiário, eu fui para o Fórum da Barra Funda ali, né, porque eu trabalhei os 5 anos da faculdade com Direito Criminal, e eu lembro até hoje, tinha um caso muito grande, assim, de 100, sei lá, mais de 100 volumes, e eu lembro que a gente pediu um táxi para ir buscar tudo aquele procedimento, cara. E a gente, com 100 volumes, assim, chegou lá no escritório, a gente teve que copiar tudo, ou seja, escanear todos os 100 volumes. Cada volume tem 200 páginas. Deixar essa ressalva. Cada volume tem 200 páginas, mas na realidade, se, por exemplo, tem um documento ali que ele não pode ser separado, tem um documento de 100 páginas, e ele não pode ficar 50 páginas em um volume e 50 páginas no outro, o volume vai para 300 páginas, vai para 400 páginas. Nesse processo isso acontecia bastante, porque tinha um monte de nota fiscal, era um caso tributário criminal bem interessante, bem legal, assim, para mim, mas era gigantesco. E hoje eu estava pensando nisso, inclusive, no mestrado que eu estou fazendo, sobre ciências sociais e criminologia. A gente estava falando ali da tecnologia, como que ela pode ajudar a criminologia, como pode ajudar na própria funcionabilidade do judiciário, né? E tem um caso no Reino Unido que eles estão usando o NFT para transferência de processo judicial. Então, assim, é muito interessante como isso acontece muito rápido, né? Essa transição, porque NFT no começo ali foi algo voltado para games, né? Que era mais de item colecionável e tal. E hoje está sendo usado num tribunal de justiça de uma entidade governamental para transferência de um processo judicial. É uma evolução em 10 anos tão rápida, né, que eu não tenho cérebro suficiente para imaginar como vai ser daqui 10 anos. Eu tenho essa limitação, para te falar a verdade. Eu acho que vai ter muita coisa que a gente não está pensando hoje para usar essa tecnologia. Com certeza. Cada reunião que a gente tem ali no Discord tem uma ideia interessante. Inclusive, a gente está conversando com um dos membros ali, o Verbal, deixa um alô ali para ele. Ele veio com uma ideia muito interessante de um artigo que é escrever sobre justiça descentralizada. Olha que bacana, né? A gente consegue trazer esse conceito de descentralização para tudo, né? Para exatamente tudo. É bem interessante como a funcionalidade, a socialização pode ser descentralizada. É bem interessante isso, e acho que mudando um pouco de assunto, mas ainda na LOX, né? Corsino, se alguém gostou muito da ideia aqui, quer investir nesse projeto, existe algum token que a galera pode comprar? Como que tá funcionando isso? Sim. Nós lançamos um token no começo desse ano, no começo de 2022, justamente para arrecadar fundos da maneira que a blockchain proporcionou, né, o levantamento de fundos por novos projetos, que é a criação de um token e a venda desse token através de um ICO, um IDO,
qualquer processo que seja, para trazer pessoas que funcionam que seriam, entre aspas, sócios da empresa, né? Então o token acaba sendo um tipo de ação. Você compra uma ação, você compra um pedacinho da empresa, se a empresa vai bem, aquilo valoriza, se não vai, aquilo ali desvaloriza. Nós lançamos esse token e, inclusive, algo interessante é que, até onde eu sei, eu ainda não achei outro que tenha feito isso antes da gente, mas nós somos o primeiro token que é considerado uma security nos Estados Unidos. Ou seja, inclusive se vocês souberem, fique à vontade de comentar, mas ele é considerado security porque ele não tem nenhuma outra utilidade além de distribuir, além de você fazer parte do projeto e distribuir parte do lucro ou da receita com os holders daquele token. Então a gente teve que passar por todo um processo tradicional junto à SEC, né, SEC, lá nos Estados Unidos, e as pessoas que compraram nossos tokens, elas têm que segurar ele, né, holdar esse token por pelo menos 1 ano antes de poderem revender. Então a gente teve essa primeira rodada de investimento que no momento já está fechada. Ela ficou aberta por cerca de 3 meses na primeira metade do ano, e a gente está pensando numa segunda rodada para o ano que vem, dependendo das condições de mercado. A gente também está buscando um investimento institucional agora através de um venture capital. Então, dependendo de como as coisas acontecerem, pode ser que a gente abra uma segunda rodada de venda do nosso token, né? O token é ADR. Podem procurar aí no CoinMarketCap, dar uma olhada lá. Eu não sei se ele está listado. Inclusive, tem que dar uma checada nisso. Mas, por enquanto, não é possível investir. Talvez no ano que vem, comprando com a gente, ou também no ano que vem na revenda no mercado das exchanges. Isso. Bacana. Dá para você delinear sobre qual a diferença principal entre o protocolo de vocês, da Loxy, para os outros protocolos de mediação que já existem no mercado? Por exemplo, a plataforma da Kleros e entre outras que existem? O nosso, aproveitando a sugestão da Kleros, a Kleros, eu acho que hoje em dia, na verdade com certeza hoje em dia, o projeto da área de ADR mais conhecido, que utiliza a tecnologia blockchain, mas eles são específicos para arbitragem. A gente está tendo uma abordagem um pouco mais geral, a gente quer oferecer soluções para mediação, para arbitragem, para negociação e outras, conciliação, né, e outros métodos de resolução alternativa de conflitos, e eles focam um pouco mais na arbitragem. Na verdade, até o momento, exclusivamente na arbitragem. E explicando um pouco para quem não conhece o processo, na arbitragem o processo é muito semelhante com o processo tradicional do judiciário. Você tem uma terceira parte que atua como um juiz e ele vai decidir quem é ali o vencedor ou o perdedor daquela disputa com base nos depoimentos de ambas as partes, com base nas provas, nas evidências que forem oferecidas. E a ideia toda da Kleros é descentralizar essa terceira parte. Ao invés de você ter uma única pessoa que está tomando aquela decisão, é um conjunto de pessoas que fazem parte da comunidade da Kleros que vão dar suas opiniões a respeito daquele caso. Vai ser feito um cálculo com base na opinião e no peso da opinião de cada um e qual que seria o resultado daquele caso, né? Qual que seria a parte ganhadora daquele caso. O que isso diferencia um pouco do nosso projeto é que, na verdade, eu acho que uma diferença fundamental é que a gente não está descentralizando o papel dessa terceira parte. Essa terceira parte continua sendo uma única pessoa, e isso tem uns prós e contras, eu diria. O pró de descentralizar, é que você não depende de uma pessoa só. Mas o contra, pelo menos da forma que é feita no protocolo da Kleros, é que você não tem garantia de quem são essas pessoas, se elas estão qualificadas, você não conhece quem é que está tomando a decisão, e não necessariamente um leigo em determinado assunto é a melhor pessoa a opinar para um assunto que seja muito específico, por exemplo. E isso é algo que no protocolo da Kleros não é garantido, e também ele fornece maior poder de decisão para quem tem um maior poder monetário. A decisão,
o poder de voto na decisão final é maior e é proporcional à quantidade de tokens da Kleros que você possui. Então isso acaba beneficiando, né, pessoas que têm o maior poder monetário a influenciar mais na decisão de um caso. A gente pensa que isso não é muito acessível e também pode causar muito bias e até erros de tomada de decisão mesmo, por não ter uma confiabilidade assim nessa decisão, porque não é um profissional necessariamente. O nosso caso é um pouco diferente. A gente está descentralizando a plataforma em si, mas não a tomada de decisão. A tomada de decisão continua sendo feita por uma pessoa capacitada, que seja da nossa confiança, né? Que seja da confiança da plataforma e que as partes concordem também. Então tem essa que eu diria que é a principal diferença, né? E eles, como comentei, estão focados muito mais na arbitragem, e a gente está focado em outros métodos de resolução alternativa, como mediação, e também está focado na parte de educação, como eu havia comentado. Perfeito, cara. Além disso, queria voltar um pouquinho para a sua fala inicial, porque você falou um pouco da Cardano, bastante também do Catalyst, mas você falou que gostava da Cardano por conta da abordagem acadêmica que eles têm, que é uma coisa que também, eu confesso, me chama a atenção. Eu gosto dessa perspectiva. E eles utilizam um modelo de revisão em pares, né? Sim. Você consegue falar um pouco sobre a aplicação desse modelo no protocolo da Cardano, nos projetos e até no modelo de governança deles? Claro. Bom, a maior consequência que isso tem para a gente, para o nosso projeto, no final das contas mesmo, é a nossa confiança de que essa é uma blockchain que ela vai durar, que ela é confiável, que o que está sendo desenvolvido hoje vai funcionar ainda no futuro, daqui a 10 anos, 20 anos, e que não vai chegar algo que vai ser um furo ali na teoria da blockchain e que vai fazer tudo desabar. E isso é até interessante, porque falar um pouquinho da história da Cardano bem rapidamente aqui, mas o criador da Cardano também é um dos criadores da Ethereum. Era um conjunto de desenvolvedores que se juntou para criar Ethereum. Eles criaram tudo que foi lançado na época, como a Ethereum 1.0, né, está migrando para 2.0 agora, mas o criador um dos criadores, né, que é o Charles Hoskinson, que veio a ser o criador da Cardano depois, ele já previa vários problemas que a Ethereum teria no futuro e que não tinham sido pensados a princípio, quando a Ethereum estava sendo desenvolvida. E isso ocorreu porque o desenvolvimento da Ethereum foi feito exatamente sem utilizar a metodologia científica. Eles foram criando, colocando em prática, mas sem tentar ver realmente, tentar extrapolar aquilo ali que eles estavam fazendo. Vamos pensar nos que em inglês chama de edge cases, né, que são os casos mais extremos, assim, que você submete uma aplicação, submete um modelo e vê como é que ele se comporta. Ele fez esse teste com a Ethereum, ele viu que tinha várias possibilidades da Ethereum dar problema, ficar inacessível. Inclusive isso ocorreu de certa forma recentemente, um pouco antes do crash do mercado cripto. As taxas na Ethereum estavam absurdas. Se você queria fazer uma transação, chegava a custar mais de $100, $200. Teve gente que errou um parâmetro ali e acabou pagando $50 mil para fazer uma transação, assim, coisas absurdas, e isso era algo que ele queria evitar. Então houve um desentendimento, o grupo original de desenvolvedores da Ethereum se separou. Alguns fundaram suas próprias blockchains. A Cardano foi fundada pelo Charles, como eu comentei. Outro fundador da Ethereum foi lá e fundou a Polkadot. Então houve isso. Aí houve essa separação entre eles, né? E cada um teve a sua própria abordagem, e a abordagem do Charles era usar metodologia científica. Ele é matemático, ele gosta de provar teorema, ele gosta de entender que a coisa vai funcionar independente da situação, né? Então, ele sempre usou essa abordagem desde o princípio. O protocolo da Cardano, né, o Ouroboros, ele é feito com base no desenvolvimento científico. Ele contratou diversos profissionais, diversos cientistas, tem parceria com diversas universidades, inclusive acabou de ser anunciado, se eu não me engano, com a Universidade de Stanford. Eles criaram um fundo de quase $5 milhões para investir no melhoramento do protocolo. Então é algo que, pelo menos para mim, que venho desse mundo acadêmico, é algo que me passa muito mais segurança, que eu estou trabalhando com a tecnologia que vai ser bem sucedida no longo prazo, do que com algo que eu não tenho ideia do que vai acontecer.
E é até interessante porque, apesar da gente ter essa visão, a gente que está nesse meio acadêmico ter essa visão, por outro lado, isso é fonte de crítica por muitas pessoas que veem a Cardano como um projeto que é lento, que é um projeto que não entrega. Mas isso, querendo ou não, faz parte da metodologia científica. Você tem que testar, você tem que validar, tem que ter essa revisão por pares que você comentou. Você escreve um paper, você vai lá, ele não é publicado assim que você escreve. Você tem que mandar para um especialista na área, ele vai criticar, você vai voltar, você vai melhorar, você vai corrigir os erros. E aí sim você vai ou publicar ou desenvolver aquele software, colocar em prática. Então, o que acontece muitas vezes é que nesse meio de blockchain, você vê pessoas entregando, você vê os projetos criando exchanges, criando aplicativos descentralizados, mas você vê horas que isso quebra, né? Como, por exemplo, teve a stablecoin da Terra, né? A Terra Luna agora que foi para zero, que era para ser um stablecoin, não funcionou. Você vê problemas com contratos inteligentes na Solana, como aconteceu também com o caso do X-Infinity, né? Que teve aquele hack. Então, esse tipo de coisa é o que está sendo evitado, é o que se deseja evitar, né? Com o desenvolvimento mais lento, mais pensado e com base na metodologia científica da Cardano em relação a esses projetos, a esses outros projetos. Ele também não é o único que se baseia na metodologia científica, mas entre os grandes, ele é o principal que está usando essa metodologia. Cossino, então, cara, você está envolvido com algum outro projeto? Está desenvolvendo algo em paralelo à Lox? Algo relacionado à Web3, por exemplo? Está envolvido com alguma DAO? Algo que você possa contar para a gente? Sim, como eu havia comentado antes, eu acho que o Cabral está numa situação muito parecida com a minha. Quando você entra nesse meio, você acaba participando, querendo ou não, de diversos projetos diferentes, porque você se interessa por muita coisa, você acaba conhecendo muita gente, você vê pessoas precisando de ajuda ou algo que você poderia sugerir. Então, hoje em dia eu acho que eu trabalho, assim, claro que minha principal dedicação é a Lox, é a startup que eu fundei, que eu quero fazer acontecer, mas eu também trabalho em paralelo suportando alguns outros projetos, como o DLT 360, que o Cabral comentou, é um projeto que visa detectar oportunidades e riscos nesse mercado de blockchain e ajudar empresas que querem migrar da Web 2.0 para a Web 3.0, né, que estão ali que a gente chama de 2.5 hoje em dia. E eu trabalho num outro projeto bem interessante que chama Catalyst School, que a gente ensina pessoas que querem participar do Catalyst, né, esse projeto que a gente já comentou aqui bastante, a gente ensina eles como o projeto funciona, ensina como trabalhar como avaliador de propostas, como se envolver com outros projetos e achar outras oportunidades de participação também. Tem um outro projeto que eu participo, que é o Cardano AIM, onde a gente cria ferramentas tanto para a Web 2 quanto para a Web 3, mas mesmo quando são para a Web 2, a gente quer suportar projetos DAOs que estão, de certa forma, trabalhando com Web 3. Eu acho que esses são os principais que eu poderia citar hoje em dia. Tenho dado também uma consultoria para o pessoal do projeto da SingularityNet. Eles estão criando a versão deles do Catalyst, que chama Deep Funding, que é voltado para projetos que querem utilizar a inteligência artificial junto com o blockchain, que é algo que a gente também comentou aqui. Então, eu acho que esses são os principais que eu poderia comentar hoje. Em relação à DAO, eu acredito que a única DAO, como vocês falaram que não está muito bem definido o que é e o que não é, eu diria que o Catalyst é a única DAO que eu participo hoje, que eu já tive uma participação, inclusive, bem considerável desde o início, né, participando do Catalyst Circle e outras propostas de liderança e de governança. Mas algo que me interessa muito e que realmente eu só não sei mais por falta de tempo, porque eu me envolvi em tantos projetos que me faltou tempo suficiente para estudar e me adentrar mais a fundo nesse mundo das DAOs. É um buraco de minhoca, né? Porque você vai entrando em um e vai entrando em outro. Há 2 meses atrás, na verdade há 2 meses e meio, 3 meses, eu não fazia ideia do que era Bankless Brasil. Ainda não tinha tido contato, assim, eu tinha lido algumas coisas da Bankless, né, internacional, que chegou ali por meio do Twitter e tal, mas eu não tinha tido contato ainda com o pessoal da Bankless Brasil, e mudou totalmente minha vida.
tô aqui agora, né? Conheci muita gente. Eu sempre falo que a Bankless, na realidade, ele Tá dormindo 5 horas da manhã todo dia no exato, Discord. viciado no Discord junto com o Gus lá. Mas eu acho interessante porque tem uma conexão muito forte ali, as pessoas, nessa, nessa vontade de fazer as coisas acontecerem, sabe? Eu acho que eu não. Lógico que eu vejo muito isso na Bankless, mas não só na Bankless. Eu acho que a Web3 como um todo, assim, ela é muito comunicativa, ela é muito democrática. É bem interessante mesmo como que funciona esse universo. Para mim é um mundo totalmente novo, né? Eu acho que o Victor Corsini eu conheço faz muito pouco tempo também. Acho que são 6 meses aí que a gente está trabalhando junto. Para mim parece que foram 10 anos, sabe? Porque em 6 meses eu aprendi tanta coisa, mudou tanto minha vida que eu acho que essa sensação que eu tenho é a maioria das pessoas que acabam entrando ali na Bankless, acabam entrando nesses projetos Web3, sentem a mesma coisa, né? Passa muito rápido, você aprende muita coisa e é um bombardeamento de informação que acaba assim mudando a sua vida. Quer acrescentar mais alguma coisa, Ivan? O Victor, o Corsino no caso. Eu gostaria só de compartilhar o meu contato novamente. Vocês podem me procurar. Meu e-mail, né, é victor.corsino, corcino, @loxinc.com. Tem e-mail tanto institucional quanto LoxInc, mas também o mesmo e-mail com o Gmail. Você pode conectar comigo com qualquer um dos dois. Também no LinkedIn é bem fácil me achar lá. Meu sobrenome é meio diferente, né? Então é tranquilo de me encontrar lá também, se quiser conversar. Sou bem aberto a conhecer projetos diferentes, conectar, então podem ficar bem à vontade para entrar em contato tanto sobre a Lox quanto sobre qualquer dúvida sobre Cardano, Catalyst, qualquer uma das coisas que a gente conversou por aqui. Eu também quero agradecer o Corsini pela disponibilidade, pelo horário. A gente ficou quase 2 horas aí conversando sobre essa coisa que a gente ama muito, que é a Web3 e trabalho. Querendo ou não, a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal, ela acaba gerando muita conexão, né? É um prazer ter um amigo não de tão longa data, mas que eu considero bastante aí nesse mundo Web3. Muito obrigado por ter topado vir aqui falar com a gente. E também quero deixar o convite para todas as pessoas aí a participarem da revista, a entrar lá no Discord, na Bankless Brasil e se aprofundar cada vez mais na Web3, nesse mundo tecnológico e direito. Acho que o podcast que ele tem o objetivo de trazer mais pessoas de várias áreas para contribuir com a gente. É uma coisa que vai ser cada vez mais necessária no futuro. Assim, eu sinto isso quando eu vou produzir qualquer conteúdo, tanto pela DLT quanto pela Bankless. Eu sinto que falta. Se eu for escrever de qualquer coisa, eu vou precisar escrever hoje, né, na blockchain. Em blockchain, provavelmente eu vou ter que falar de tokenização. E seria muito interessante ter pessoas da área de desenvolvimento para escrever sobre tokenização, né? E aí fazer a diferenciação de tokens técnica e aí a gente também faz essa diferenciação de token jurídica. Então essa interdisciplinaridade está muito mais do que bem-vinda na Bankless, em qualquer projeto que a gente toca no dia a dia aí. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Evan, você quer? Eu acho que seria legal você fechar hoje aí, pode tocar. Agradecer ao Vitor, né, por ter topado participar, Corsino, né, ao Cabral também, por sempre estar aqui. É sempre um prazer falar sobre o Web3. Eu acho que essa iniciativa que a gente está tomando, ela tende a ampliar mais a visão da maioria dos profissionais de direito, das pessoas que estão ligadas à área jurídica. E é incrível ver uma abordagem como a do Corsino, né, porque ela mostra que a inovação ela chega para todas as áreas, incluindo a nossa. Então, a gente está aqui com um cara que, além de desmitificar Cardano, que eu achei incrível, trouxe perspectivas muito legais dos projetos da Cardano, ele ainda tem uma Legal Tech que utiliza a tecnologia blockchain. Então, é muita inovação, é uma oportunidade incrível, né, tá trocando ideia com a pessoa. Essa participação nesse tipo de iniciativa. Então, somente isso mesmo. Venham todos para a Guilda de Jurídico. Nós estamos monopolizando agora os convites. E um abraço a todos, tá? Até a próxima.
Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Esse foi mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Lembrando a todos que nada falado no episódio de hoje foi ou é alguma recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida. Aconselhamos que vocês façam suas próprias pesquisas. Lembrando a todos também que estamos a caminho do desconhecido. Essa é a fronteira e não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada. Muito obrigado e até a próxima.